E aí galera, sejam bem-vindos à minha garagem mais uma vez. Vídeo de hoje sobre a Brasília e vai ser sobre a pintura das rodas aí da Brasília para montar naqueles pneus que eu comprei e mostrei o unboxing aí pra vocês, né? Então não são as rodas que eu tô na Brasília atualmente, é um jogo de rodas aí, 4 rodas que eu comprei há um bom tempo atrás já pra ter de reserva. E vai ser nessas rodas aí que eu vou trabalhar. As rodas estão bem boas, na verdade. Elas não tinham muito podre, nem nada assim, só algumas pinturas antigas. E eu podia tentar lixar elas ou passar aquele produto assim, aquele gel que desmancha a tinta. Só que aquilo dá muito trabalho. Aquele gel, então, pra mim pelo menos, a experiência que eu tive foi um pouco traumatizante. Porque deu muito trabalho, ele é muito fedorento, muito ruim de mexer. Minha opinião, pelo menos, né? Pode ser que no futuro eu use ele aí. Mas como eu tinha uma opção aí que era de mandar jatear as rodas, eu optei por isso. E vamos ver como é que ficou aí. Já vou mostrar pra vocês. Vamos nessa. Eu mandei jatear, né? Então elas estão bem lisas já. Só que eu prefiro dar uma lixadinha pra garantir que fica alguma coisa de areia, alguma coisa grudada. E aí eu vou aproveitar e dar uma lixada, porque daí eu garanto que vai ficar bem lisa, né? Eu jateei tanto por fora, quanto pelo lado de dentro, quanto essa parte aqui. Essa aqui vai ficar escondida na prática. Tá bastante sol aqui, né? Mas resolvi fazer aí pra deixar zerada a roda mesmo. As rodas todas elas estão muito boas. Essa aqui, ó, que tem um pouquinho de marca aqui, ó. Mas é bem pouca coisa. Mas os ventis, né, o buraco aqui do ventil, da válvula, que normalmente é um problema aí nas rodas de carro antigo, tá bem bom, não tem problema nenhum. Terminei de lixar as rodas aqui, que nem eu falei pra vocês, usei algumas lixas. Por fim eu terminei com uma 600, só pra deixar bem liso mesmo, porque eu quero que fique bem liso depois o acabamento, né, sem aquelas marcas de lixa. Eu sei que às vezes é recomendado se usar aí uma lixa mais grossa para que o fundo, etc, tenha uma aderência melhor. Só que mesmo na Brasília eu lixei bem nas portas lá que eu fiz e o resultado ficou legal. Então preferi seguir aí dessa forma. Então estão aí as rodinhas só esperando agora para desengraxar e depois fazer a pintura. O único detalhe, vamos ver se vai dar pra ver aí no vídeo. Bastante vento aqui, começou agora de tarde. Eu não sei se eu vou conseguir pintar hoje, mas no mínimo vou já deixar desengraxado, deixar pronta pra... Bom, então vocês viram eu desengraxando as rodas ali. Passei a solução desengraxante com a estopa em toda a face da roda, né? Começando aqui pela parte de trás, enfim, fazendo tudo, tanto aqui, quanto a parte de dentro, quanto essa face que fica escondida aqui para dentro do pneu. Agora o que eu fiz com o pincel foi pegar o jato de ar e com um pincelzinho ficar passando aqui nessa brecha que tem. Difícil de ver. Fica passando aqui. Agora sim. Fica passando aqui para tirar a areia que tinha, pó, que fica bem aqui no meio. Então, fiz isso aí. Fiz em todas as rodas. O que eu vou ter que fazer agora só é... Eu ia deixar o compressor lá para começar a fazer a pintura, que a primeira parte vai ser o fundo preto, aquele o
preto vinílico, fundo preto fosfatizante. Mas se eu deixar o compressor naquela altura, ele vai ficar... A pistola e o compressor vão ficar... O compressor vai ficar mais alto que a pistola. E com isso, certamente vai vir água. Porque olha só aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha quanta água, umidade que sai de dentro do compressor. Então toda essa umidade aí, se eu deixar o compressor mais alto que a pistola, essa umidade vai sair, ao invés de ficar no fundo, do reservatório ali dele, ela vai sair pela pistola. E a tinta não é a base d'água, essa tinta é a base de solvente. Então é a receita para ter um problema aí. Então vou achar uma parte aqui onde esteja mais ou menos plano. Por que eu estou fazendo aqui embaixo, ao invés de estar fazendo lá em cima, né? Porque aqui parece que tem um pouco menos de vento, ainda assim tem. Uma coisa que um problema, vamos dizer assim, que tô tendo esse final de semana aí é que o dia tá muito bonito, tem sol, só que tem vento, né? Ontem no final da tarde tinha muito vento, até algumas filmagens que eu fiz eu só botei a câmerazinha pequenininha lá, deixei ela gravando, mas nem falei nada porque o vento que tava batendo aqui, sem dúvida nenhuma, ia afetar o áudio aí. Então vou ver para colocar o compressor para baixo. E eu deixei aqui, empilhei os pneus aqui para colocar as rodas ali em cima para fazer a pintura. Então eu vou ter uma área aí, vamos dizer assim, que eu vou conseguir dar a volta, se for o caso. Meio íngreme, meio tosca, mas a ideia de fazer aqui embaixo, como tem um muro lá e tem a árvore aqui, é dar uma quebrada no vento e ver se eu consigo ser mais feliz. O vento está vindo numa diagonal aqui, eu acho que ali eu vou conseguir ter um pouco menos de interferência. Ainda assim vocês podem ver que tá balançando, então tem vento. Só que eu acho que eu vou ter um pouco menos de interferência dele, não vou gastar tanta tinta aí. Vamos descobrir. Descer o compressor e vamos adiante. Vocês já viram em alguns vídeos aí eu fazendo a diluição da tinta, que eu marco aqui no pote. Às vezes uso uma régua, ou às vezes de olho mesmo. Mas a ideia é seguir a orientação aqui do fabricante. Eu não tento inventar nada. Eu normalmente, para fazer a tinta, vamos ver se vai focar aqui. Vamos lá, querido. Então normalmente para fazer a diluição eu olho na lata o que está indicando. No caso desse fundo preto aqui, o preto fosfatizante, ele diz aí para colocar 5 partes do fundo, adicionar uma parte de catalisador e diluir de 10 a 30% com o DX700, que no caso é um thinner, né? Um thinner para PU aqui nesse caso. Então 5 partes de um para uma parte do outro seria, por exemplo, eu dizer, se eu fosse pegar com a régua, seria a mesma coisa que eu dizer que eu vou pegar 5 centímetros do fundo e 1 centímetro do catalisador. E em cima disso, 30% do thinner. Então, se eu tenho 5 do fundo, 1 do catalisador, eu tenho 6 centímetros. 30%, 10% seria 6 milímetros, né? 30% seria 18 milímetros, praticamente 2 centímetros. Então eu teria aqui quase 8 centímetros de mistura. É mais ou menos assim que eu tento me guiar normalmente. Tudo bem que nesse caso aqui o pote ele é meio arredondado embaixo, enfim. Mas no final a solução fica bem aproximada e funciona bem. Tô vendo que o vídeo tá dando uma travada, mas é o celular dando uma engasgada, não é a internet de vocês. Então vou preparar o preto aqui. Antes disso eu só vou limpar o meu copo. Eu normalmente não uso esse copo aqui. Vocês veem que eu normalmente faço dentro de um pote, aplico direto nele. Mas nesse caso, como eu vou ter que ficar girando a roda, eu acho que facilita usar o copo rosqueado ali na pistola de pintura. E a posição que eu vou ficar com a pistola também vai facilitar para usar o copo, né? Tem outras situações que nem vocês viram quando eu pintei a parte de baixo aqui da Brasília, que não tinha muito como usar o copo porque ele ia ficar deitado e ia, na verdade, virar a tinta, né? Então por isso que eu fiz aquela gambiarrazinha com a mangueira. Mas, nesse caso, porque eu vou usar ali, eu vou inclinar a pistola para frente para fazer a pintura e no máximo deixá-la reta. Então acho que vai funcionar bem porque eu preciso.
Antes falei um monte de coisa e por fim tava mostrando a lata do fundo PU. Essa aqui é a lata do fundo preto fosfatizante e a catálise dele é 2 partes do produto para uma parte do catalisador. Bom, como vocês viram, já comecei lá. Deixa eu mostrar como é que tá indo. Então, o áudio vai ficar meio ruim, porque eu tô com a máscara aqui. Mas uma coisa que eu reparei, que eu normalmente testo aí, antes de começar a pintar, eu limpo a pistola com thinner. E eu reparei uma coisa que, se é que eu posso dizer que eu posso dar uma dica, né? Que se com o thinner o jato não tiver bom, não tiver bem limpo, tiver falhando, qualquer coisa assim, é garantido que depois vai ter problema. Então, aqui tá funcionando. Podem ver que está saindo bem limpo o jato, bem bonito o leque. Mas, se por algum motivo estivesse falhando já com o thinner, que é bem fino, depois quando eu botasse a tinta, que normalmente é um pouquinho mais grossa, certamente eu teria problema. Então, eu estou seguindo dessa forma aí, estou sendo mais feliz agora, porque antes eu só fazia tinta e já saía aplicando, né? Não tomava muito conhecimento. Mas depois de me quebrar bastante, se ele começa a falhar, eu desmancho toda a pistola, limpo toda ela. E estou sendo mais feliz dessa forma. Então, se tá bom aqui, depois quando for colocar a tinta, realmente a chance de estar funcionando bem é bem maior. Vamos adiante. Primeira camada eu fiz um spray bem fino. Nessa parte de cima aqui da minha pistola, eu não sei bem mexer, mas eu sei que aqui eu consigo regular entre, tipo, se eu deixo fechado aqui, sai um jato de tinta muito forte. E quanto mais eu abro isso aqui, parece que mais ele mistura com ar e começa a dar uma névoa, né? Então, abri um tanto aqui para fazer esse spray de tinta. Dessa cobrida inicial. E aí depois eu vou fechar um pouquinho para colocar aqui nessa parte, ó. Vou colocar tinta nessa parte aqui, dessa solda e tal. E a parte de dentro daí, eu quero dizer que eu vou colocar um pouco mais aqui para cobrir. E depois eu vou fazer novamente uma segunda demão em toda a roda. Porque a ideia disso aqui é proteger contra a corrosão, coisa assim, né? Depois eu vou virar a roda. Vou fazer a face dela ali, a parte que aparece. E por último eu vou fazer essa parte aqui. Porque daí eu vou deixar a roda ali em cima e só vou girar ela, por assim dizer. E fazer isso aqui, porque isso aqui eu não preciso me preocupar tanto, né? Nem com acabamento, nem nada. Mas eu acho que vai ficar mais fácil ter essa parte para colocar a mão e mexer na roda. Então por isso eu pretendo deixar por último para pintar ali. Vocês vão ir acompanhando com a outra câmerazinha, só para ver como é que tá indo. Mas parece que o vento até deu uma diminuída, fico feliz por isso. Então não estou desperdiçando tanta tinta. Isso aí é um arranhado. Enfim. O celular aqui tá super aquecendo, então ele tá dando essas travadas no vídeo, infelizmente. Vou deixar ele esfriando lá.
Então estou preparado para passar o fundo na face da roda aqui, a parte de fora dela. Vocês viram ali, ao menos eu acho que deu para ver. Botei a câmera no peito aqui, não foi muito bem sucedido, porque eu estou usando uma fita dura, tinha que ser um elástico. Enfim, eu botei aqui o preto, derramei um pouquinho que tinha ficado dentro da caneca da pistola, girei a roda, porque a minha ideia é que ele entre bem aqui, dentro desse lugarzinho safado aqui que tem nas rodas aqui, que é comum a roda começar a apodrecer dali pra fora. Então eu coloquei ele pra dentro. Olha, não sei, talvez isso não seja recomendável, não sei, se souberem de alguma coisa me digam aí nos comentários, mas só dizer não, porque ninguém faz assim, isso aí não é válido pra mim. Eu quero alguma coisa que tipo, não, se tu fez isso aí agora vai derreter a solda da roda e vai estragar tudo. Ok, não vou mais fazer. Mas fora isso, eu acho na minha cabeça, pelo menos, que é uma boa ideia para tentar prevenir uma ferrugem que entre ali. Aqui, sem dúvida nenhuma, ele vai ir tão fundo quanto der. Eu acho que vai ser legal. Então agora o que eu vou fazer, já vou preparar o fundo lá, o preto, e vou aplicar aqui na face da roda. Tá terminando, então vou ter que fazer render para aplicar na face e aplicar nessa parte que fica escondida aqui. Vou preparar ele e a gente começa a aplicar aqui nas rodas. Bastante. Espero que tenha dado pra ver ali então. Tá aí as rodas pretona. Vocês viram que eu mostrei, fiz uma cagada, um erro aqui. Pingou da caneca, que eu não tinha girado bem, não tinha fechado bem. Esse fundo vinílico, ele fica meio com plástico assim. Aí até a rosca fica esquisita aqui de fechar. Enfim, dei a primeira demão aqui. Cobri bem até, acho que eu me emocionei. Mas, enfim, aqui tem algumas coisas que eu tenho que cobrir ainda. Mas no geral ficou, acho que ficou bom. Vou dar uns 5 minutos aí. E vou aplicar a próxima demão. Uma coisa que eu notei que eu tava usando uma pressão mais baixa, conforme a lata falava ali em 25 libras, uma coisa, 30 libras. E tava ficando meio embolotadinha a tinta assim. E aí eu aumentei um pouco para umas 50 e começou a ficar mais lisa. Pode ser coincidência, mas parece que ficou melhor. Vou deixar nesses 50 aí para fazer o restante aí, para fazer a segunda demão nas rodas e fazer essa parte aqui delas. O que eu vou fazer, eu vou fechar aqui um pouco para deixar mais o jato de tinta, para eu conseguir
mirar nessa parte. Eu vou tentar focar nessa parte de dentro aqui, que é a parte mais chata, eu acho, quando vai se pintar a roda, é conseguir colocar tinta, etc, nessa parte aqui de dentro. Então vou tentar mirar aqui dentro, talvez girar a roda mais vezes, mais do que duas, mais algumas, para que eu consiga colocar a pistola no ângulo legal. E vamos ver como é que vai sair aí. Meg tá aqui me ajudando e a gente já vai continuar. Então terminei aí de passar o fundo, passei a segunda demão em cima, na face, passei na lateral. Por que eu não mostrei aqui eu fazendo essa parte da lateral? Porque a memória da minha câmerazinha da outra, da GoPro, ela tá terminando. E eu quero ver se eu consigo filmar, mostrar pra vocês, que eu acho que ficou legal aquela filmagem que eu fiz com a fita no peito ali. Quero ver se eu consigo mostrar pra vocês o... Opa, aqui. Consigo mostrar pra vocês a aplicação do fundo PU aí nas rodas. Que é legal porque tá bem preto e quando a gente começa a aplicar o fundo começa a mudar a cor, logicamente, né? Mas é bonito, vamos dizer assim. Então, tô aqui com as rodas. Eu calcei elas, coloquei 2 tijolos embaixo, uma madeira, justamente para não ficar encostando aqui, porque lá eu pintei também um pouco pra cima, para eu conseguir colocar a tinta nessa borda aqui de baixo. Então não deixei encostada, né, para facilitar lá. E aí, para não pegar aqui direto no chão, não tirar também o fundo que eu já tinha aplicado, só coloquei aqui uns tijolos embaixo. E a outra tá lá secando daí. Mas assim que eu for começar a passar o fundo, eu vou tirar ela de lá. E vou começar com essa aqui, que é a primeira que eu fiz, né? Eu sempre tento fazer na ordem, assim. Vamos ver como é que vai sair aí. Tô com pouco tempo. Acho que eu tenho uns 45 minutos hoje ainda para fazer isso. Eu vou pensar se eu vou fazer a parte de dentro ou se eu vou fazer a face da roda. Não sei ainda o que eu vou fazer. O fato é que eu não vou ter tempo de fazer a roda toda. E eu vou ter que optar aí por uma das duas, para hoje pelo menos. E tô pensando, de repente eu vou fazer a face, para depois já poder lixar, etc. Não sei ainda. Por outro lado, se eu fizer a face e pintar por dentro, pode ser que fique umas gotas, alguma coisa de fundo na borda aqui, que sai aqui pelos furos da roda. Então, não sei. Vou pensar um pouco e vocês já vão descobrir aí o que eu decidi. Então coloquei a primeira demão aí de fundo PU. É uma mudança já de ver a roda antes preta, né? E à medida que a gente vai pintando aí, vai mudando de cor. Só a borda realmente. De 3 rodas e meia. Aqui